Deus sabe das nossas necessidades, né? Você acredita nisso? Deus sabe, querido. Você tem assim uma convicção realmente assim que Deus sabe tudo? Deus sabe o que você precisa? Está diminuindo. Tem certeza que Deus sabe tudo? Deus conhece nossos corações, sabe as nossas lutas, dificuldade, não é isso? Por que está diminuindo, hein? Você tem que ser convicto, afirmar que Deus sabe tudo, conhece, vê as nossas lutas, dificuldades, tribulações. Ele sabe, querido. Mas houve um povo que não soube disso. E a Bíblia, querido, é cheia de exemplo para que nós também aprendamos. Por que eu insisti nisso, querido? Que às vezes nós ficamos dependentes de outras coisas. Nós dizemos que amamos a Deus. Nós dizemos que temos Deus como supremo, que Jesus pode tudo, é onipotente, onipresente, onisciente, mas quando chega as dificuldades ou as lutas, algo que eu quero, algo que eu preciso, acaba eu me esquecendo que Deus pode fazer algo por mim. Querido, em Gênesis capítulo 32, conta a história de um povo, querido. E antes de eu entrar na ministração, eu queria falar algo a respeito desse povo, cujo povo saíram da escravidão de 430 anos escravos. E com mão forte, com a ajuda de Deus, claro, o povo foi liberto. Foi liberto da opressão do Egito, foi liberto da opressão de Faraó. Faraó oprimia o povo. E quantas gerações foi naquele tempo? Quanta geração morreu e quantas permaneceram? Até que um dia eles se cansaram e buscaram Deus. Eles clamaram a Deus, querido. Talvez nós entendamos o seguinte: se aquela geração anterior morreu e não houve livramento, talvez não houve um pedido no coração do povo para o Senhor. Talvez a escravidão tomou conta do coração deles, a tal ponto deles acostumarem com a escravidão. Nos dias de hoje não modifica muito, querido. Hoje, se você for em alguns lugares mais de baixa renda, você vai ver que as pessoas que moram em alguns determinados barracos, quando é retirado e colocado em uns prédios, eles fazem do prédio a favela. O que quer dizer isso? Que ainda que tirou eles da favela, a favela está dentro deles, querido. Não consegue mudar. E nós temos que ter uma mente diferente, querido. O Velho Testamento é sombra para aquilo que aconteceu, também que nós não venhamos nos acontecer conosco, querido. Que nós também somos sujeitos a isso. Embora eu frisei aqui, quantos creem e quantos acreditam. Mas eu quero falar algo também, para ver se realmente é isso. Se o nosso coração não está nos enganando. Aquele povo, quando ele foi liberto, querido, Deus traz toda a provisão. Em meio ao deserto, Ele transforma a água amarga em água doce. Aonde não tinha água, Ele trouxe água. Quando o povo desejou alimento, Deus também trouxe. Deus trouxe uma nuvem que pairava à noite e de dia, protegendo do frio à noite e do sol de dia. Mas quando chega no monte, é algo engraçado que acontece. Aquele mesmo povo que também tinha uma convicção
e que num dado momento, quando atravessa o Mar Vermelho, houve um cântico. Houve um cântico chamado Cântico de Ana. Todo mundo começou a pular, todo mundo começou a se alegrar. Sabe, foi a coisa mais linda e maravilhosa. Enquanto os meus olhos via a mão de Deus, eu tinha fé. Enquanto os meus olhos observavam o que Deus fazia, eu acreditava. Muitas vezes nós somos assim também. Enquanto nós estamos vendo os milagres ocorrer na nossa vida, nós falamos que Deus está conosco, Deus tem algo conosco, Deus não desamparou. Enquanto os meus olhos veem. Contudo, quando os meus olhos deixam de enxergar isso, quando eu vejo que minha conta está vazia, quando eu vejo que meu carro não está andando tão bem como antes, quando eu vejo que a situação na minha casa está precária, aí eu não começo mais a acreditar. Aí eu começo a ter pensamentos em meu coração dizendo assim: será que Deus está olhando para mim? Será que Deus olha para a minha dificuldade? Será que Deus pensa em mim? Ó Jesus, será que Jesus liga para o que eu faço? Será que Jesus quer minha salvação? Será que Jesus quer me libertar? Começar a ter dúvida nos nossos corações, querido. Agora eu quero que vocês entrem no texto comigo, de Êxodo, capítulo 32. E diz assim, ó. A partir do 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse Arão: tirai as vossas argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro como burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se ou farrear. Tem umas traduções que falam para farra, né? Agora, olha só que interessante. Moisés livra o povo do cativeiro. Eles se alegram, vê as manifestações, vê o sobrenatural de Deus. Contudo, o que causou essa tipo, um virar as costas para Deus? Eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, eles viam com os próprios olhos a manifestação de Deus. Quem já viu um mar aberto aqui, querido? Sério, de duas partes assim acontecer. Você já conseguiu abrir o mar? Tenho certeza que não. Mas imagina que cena extraordinária, você vendo um mar sendo aberto. Eu tenho certeza que quando você foi na praia, você ficou observando o mar e falou assim: puxa vida, agora eu lembro de Moisés quando abriu o mar vermelho. Como é que pôde, né? Como é que Deus conseguiu isso, não é verdade? Querido, nós não precisamos de outros deuses. Nós não precisamos de subterfúgios para acreditar naquilo que Deus pode fazer para as nossas vidas, querido. Só que ocorreu o seguinte com esse povo, querido. O que ocorreu? Eles viram que Moisés tardava em descer.
O próprio texto fala o motivo, a razão e a circunstância de que o povo começou a se rebeliar e já não estava mais olhando Deus como seu supridor. Ele já não olhava Deus mais como aquele que poderia fazer todas as coisas. Ele viu que Moisés não vem mais. Já 40 dias está lá com Deus. Estava ouvindo os mandamentos que Deus estava mandando ele fazer, que era, você via vindo com as tábuas. Contudo, o que ocorreu, querido? O desespero daquela nação, a preocupação trouxe no coração deles, querido, a revolta de abandonar Deus, de achar que Deus já não estava mais com ele. Ainda que Moisés não estivesse presente, Deus jamais teria abandonado aquele povo. Contudo, eles não entenderam isso. Eles desejaram que fizesse deuses, que fizesse algo palpável, algo que eu pudesse tocar, para que pudesse ir na minha frente, para me conduzir. Sabe o que quer dizer isso às vezes, querido? Que às vezes assim nós estamos querendo certas pessoas ao nosso lado que ore, que faça algo por nós, porque senão nós não conseguimos fazer. Consequência, nós começamos a olhar ao lado e perguntamos, será que Deus pode? Será que Deus pode me salvar? Será que Deus pode me libertar? Será que Deus pode trazer o sustento na minha casa? Será que Deus pode transformar a minha família? Será que Deus pode me mudar o meu coração? A falta de fé daquele povo, querido, a falta de crença em Deus levou eles para uma derrota. Eles pagaram um alto preço por aquilo. Eles desejaram que fizesse uma outra coisa, um bode, um touro, um cavalo, um boi. Não está tão distante dos nossos dias atuais. Vocês sabiam que na Índia, por exemplo, existem 5 animais que eles veneram como divindade? Eu vi uma nova, que até o rato lá é uma divindade. Que coisa! Aquilo que a gente sai correndo aí às vezes, né? Eles têm como divindade, querida. Você sabia que os egípcios têm mais de 2.000 deuses? E no tempo de Moisés, eles cultuavam 365 deuses, querido. Um Deus para cada dia. Será que o Deus que eles tinham era suficiente? Não, eles eram de muitos, né? O Deus da Haga, o Deus Ram, inclusive nos 10 mandamentos, quando Deus julgou a nação, que fala em Êxodo capítulo 12, versículo 12, Deus falou que julgaria os deuses do Egito, e inclusive, nos 10 mandamentos, são 10 pragas que vieram combater 10 deuses, querido, só 10 deuses, e os deuses de Faraó não pôde fazer nada, Como é que o povo desejava isso, querido? Desejou ter um Deus, querido. Olha só, o costume daquele povo naquele tempo, de ver os egípcios cultuarem vários deuses, aquilo brotou no coração deles também. Embora eles cultuavam apenas o Deus Todo-Poderoso, mas aquilo incutiu na mente deles. Motivo pelo qual o texto que nós lemos, quando ele viu que não tinha uma pessoa para conduzir, uma pessoa para guiar ele, eles desejam algo que pudesse conduzir eles. Eles desejam alguém que poderia estar à frente, que poderia falar algo por eles mais interessante. Como é que um bode pode direcionar as nossas vidas? Como é que um boi pode direcionar aquilo que eu vou fazer? Qual que é o caminho correto? Pergunta para o boi. Vamos perguntar para o boi aí. O boi, o que eu devo fazer aqui? O boi jamais vai responder, querido. O julgamento de Deus em relação àquele povo foi mostrar que os outros deuses eram deuses falsos. Não existiam, querido.
E às vezes nós fazemos muitos deuses, talvez não tão pesado como eu falei aqui. Nós fazemos deuses para as nossas vidas, querido. Nós deixamos de acreditar que Deus é a nossa única suficiência. E começamos a buscar outras coisas nas nossas vidas, querido. Nós não cremos mais que Deus pode libertar um homem, salvar um homem, trazer cura ao homem. Nós buscamos alternativa. Nós buscamos amigos, colegas. Talvez você fale assim: olha, pastor, eu acredito em Deus, mas na força do meu trabalho para mim conquistar isso aqui, eu não consigo, eu tenho que fazer eu próprio. Nós fazemos deuses, queridos. Muitas vezes o meu trabalho torna-se um Deus, o meu filho torna-se um Deus, o meu carro torna-se um Deus. Eu devagarzinho acabo não acreditando e não confiando mais naquilo que Deus pode fazer. O interessante foi que, é o seguinte também, que quando foi falado para Arão, faça-nos deuses, pediu para fazer vários. Olha para você ver como a mente dele já estava encucada. A mente do povo de Deus, que não era para servir Deus, que em Êxodo capítulo 20, Deus proibiu. E eles não poderiam alegar ignorância. Eles não poderiam alegar ignorância. Falar assim: olha, ninguém nos instruiu que a gente não poderia servir isso. Foi instruído sim, que eles não poderiam servir a outros deuses. No entanto, houve... É que nem uma pessoa, quando vai para os Estados Unidos, fica muito tempo lá, ele absorve a cultura. Acho que é aculturação, é isso, apóstolo? Quando uma pessoa absorve, uma pessoa está numa nação e começa a ver, ele falar até o Oxente Brasil, acaba começando a falar o Oxente Brasil. É aculturação. Ele absorve a cultura daquele povo. Foi isso que aconteceu, querido. Mesmo eles, a Bíblia não falando que eles serviam a outros deuses, eles viram e falaram assim: não, é normal, não tem problema algum eu servir a outros deuses. Afinal de contas, o que aconteceu? O Egito nos escravizou tanto tempo, o que custa eu fazer isso também? Mas, querido, o que eles pagaram em relação a esse ato deles, eles pagaram com a própria vida deles. O que eu quero trazer para nós, querido, nós não podemos fazer de outras coisas deuses para as nossas vidas, querido. Nós temos que crer, acreditar que Deus é nossa única suficiência. É Ele que sabe o que nós precisamos, é Ele que nos direciona. E ainda que você não sinta no momento, Deus está com você. Aquele povo, eles deveriam saber que, embora se Moisés não aparecesse novamente ali, Deus estava com ele. Tira ele com mão forte. Será que seria para morrer no deserto? Jamais, querido, não seria para isso. Só que às vezes nós achamos assim também, achamos que Deus não está nos olhando, que não está nos observando as nossas lutas, as dificuldades, e pelo contrário, Deus está sempre atento. Querido, é interessante o que fala também, num texto que me veio no coração agora, sobre Mefibosete, um homem esquecido, um homem que não tinha forma de andar, era coxo, devido a um acidente que teve quando era pequeno, quando tinha 5 anos. Contudo, querido, ele não tinha mais esperança. Depois de grande, foi lembrado deles. Davi lembra dele. Ainda que ele estava lá em Lodebar esquecido, Deus lembrou dele. E da miséria que ele vivia, ele foi trazido a um bom palácio reinar, comia na própria mesa do rei, querido. E nós, querido, nós estamos aqui na igreja também. Nós estamos vendo manifestações, nós estamos vendo o poder de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, mas quando chega para nós, nós não cremos. Nós não acreditamos que Deus está conosco. Nós não cremos que Deus pode fazer isso para mim também. Achamos pequeno, achamos insignificante, querido. E Deus, na verdade, querido, só está esperando um ato nosso de confiabilidade, de fé, de crença. Não permita que pessoas determinem como é que eu vou andar, que tipo de fé eu vou ter. Não são as pessoas que determinam a minha conduta, e sim o Senhor, querido. Não permita que as pessoas te influenciem e faça você seguir outro objeto palpável, o qual você enxerga, o qual você vê, querido.
O povo de Israel era para adorar simplesmente o Deus Todo-Poderoso, o qual que os seus olhos não enxergassem, mas tinha certeza que Deus estava presente. Tinha certeza que Deus fazia presente em todos os momentos, até mesmo nas dificuldades, na luta que nós vivemos, seja no emprego, seja na nossa casa, que às vezes nós passamos uma tribulaçãozinha, mas Deus sempre está conosco, querido. Não troque a graça de Deus. Aquele povo trocou, querido, e pagou um alto preço. Não queira nós fazer a prova de Deus. É interessante que quando Moisés desce, querido, sabe o que ele fala? O povo cometeu grande pecado. Olha aqui, olha como ele fala, grande pecado, querido. Ou seja, eu tenho uma leve certeza que Deus odeia quando nós buscamos outros deuses em vez de ser do Deus vivo, querido. Se você passou isso algum dia, se arrependa, querido, em ter buscado subterfúgio e não crido que Deus pode ser a sua suficiência, porque Deus é a nossa suficiência, querido. Só abrir um parênteses aqui, é interessante, né, que eu tenho a impressão que quando Arão falou assim, traz os pendentes, os ouros, as argolas, ele mandou pedir para quem? Vocês viram que interessante? Ele pediu para as mulheres, para as crianças e os filhos, filhos e filhas. Não falou dos homens. Tipo assim, eu vou fazer esse pedido aqui, mas o povo vai negar. É interessante, né, apóstolo, que para o mal nós dispomos dos bens sem pensar. Mas para aquilo que nos traz prosperidade, às vezes nós pensamos, será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me prosperar? Será que Deus vai me trazer o recurso? Olha, eu tenho isso aqui, mas se eu dar, será que Deus vai fazer algo para mim? No entanto, vocês observaram que a cabeça de Arão, talvez estava pensando assim, não, o povo não vai trazer. Pelo contrário, o povo trouxe, querido. Trouxe tudo, tirou dos filhos, das filhas e da esposa. Só entre parênteses para nós imaginar às vezes, querido, que nós trazemos às vezes algo que não vai nos trazer prosperidade. E quando é ministrado oferta, dízimo aqui, nós duvidamos, nós falhamos, nós imaginamos que é para outras pessoas e não para nós. Aquele povo não prosperou por causa disso. Como é que uma nação escrava tinha posses, né? Provavelmente, claro, que é do Egito. Mas você observa que depois disso aqui, não houve prosperidade. O texto não fala de prosperidade, quando eles deram para aquilo que ia fazer mal, tanto para o povo, como para eles próprios, querido. Diferente de uma mulher de João, capítulo 42. Vamos abrir o texto, querido? João 4. Diz assim, João 4:1. Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava discípulos mais que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se da vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José. Estando ali à fonte de Jacó, cansado das viagens, e assentando-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou Jesus: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, porque eu não mais tenho sede, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Olha só, querido, um outro exemplo foi esta mulher de Samaria. Todo mundo conhece o texto, sabe que era uma mulher desprezada, mulher cujo qual os judeus não convivia, nem sequer tomava do copo e nem comia em prato que samaritano comia, querido. Para você ter a ideia do nível de desprezo que era dos judeus em relação a esse povo, querido, se eles tomassem a água do copo da samaritana, era considerado como imundo. Para você ver o nível de pessoas que eles julgavam. Ih, cara, quase me empresta um pano aqui, que a gente molhou um pouquinho aqui. Para vocês verem o nível de pessoas que eles eram, querido. Pessoas que desprezavam os samaritanos. Contudo, Jesus, querido, a Bíblia fala aqui assim, que era necessário passar por Samaria. Dá a impressão que era assim, obrigado passar por Samaria, mas não era questão de ser obrigado. Deus tinha um plano para aquela mulher. Deus tinha um propósito de salvar aquela mulher. Contudo, querido, ainda que não era necessário para os judeus, não era necessário para os apóstolos, era necessário para Jesus. Ou seja, Jesus quer salvar todo mundo, independente da religião, independente de quem ele é, independente se a pessoa é desprezada ou não. No entanto, querido, nós observando aqui, que Jesus dispensa 12, manda buscar pão, 12 pessoas para 13, busca pão, busca 12 pessoas, pão para 13, Jesus queria dispensar, provavelmente os discípulos, porque eles talvez não entenderiam, porque o judeu estava conversando com a mulher samaritana. No coração desta mulher, querido, ela era uma mulher também que tinha certo racismo, tanto é que quando Jesus pede de beber, ela achou estranho. Ela achou estranho e fala: como sendo tu judeus me impede de beber, que sou samaritana? Jesus fala assim, ó: se tu conhecesse quem é que está falando, você me pediria água e eu ofereceria para você a água da vida. Querido, Jesus queria dar para ela a água que transformava o coração, que transformava a mente, que transformava a vida dela. Ainda bem que ela não foi uma mulher que desprezou isso, querido. Ainda bem, querido, que ela desejou isso. Jesus quis fazer, quis transformar, e ela entendeu. Jesus quis mostrar para ela, querido, que Ele é o único, suficiente, Senhor e Salvador na vida dela. Diferente de muitas vezes nós aqui, querido, não acreditarmos que Deus pode, que Deus transforma, que Deus muda as nossas vidas. Querido, assim como o povo de Israel trocou a glória de Deus por algo banal, nós também não podemos ser esse tipo de pessoa que trocamos a glória de Deus por algo banais, o qual vai satisfazer nós momentâneo, porque isso nos satisfaz apenas, querido, questão de segundo. Nós tentamos nos satisfazer com coisas às vezes mundanas, no entanto nós não estamos sempre buscando algo, querido,
Mas nós temos que entender que Jesus é a nossa única suficiência. É Ele que vai trazer o conforto no coração. Talvez você busque paz. Talvez você busque paz no dinheiro. Mas não é o dinheiro que vai trazer paz. Talvez você busque segurança na sua casa. Mas não é a tua casa que vai trazer a segurança, querido. É Jesus que vai trazer a segurança. Jesus Ele pode mudar a sua vida e mudou a mulher samaritana. Jesus vê. Não são como os outros deuses, que tem perna, não anda, tem boca, não fala, tem olhos, mas não vê. Jesus sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, querido. Assim como Ele fez com a mulher samaritana, Ele pode fazer conosco. Ou seja, o que eu quero trazer, querido, que Jesus é nossa única suficiência. E não adianta nós trocarmos por subterfúgio. Dizem por aí que existem muitos caminhos que conduzem ao Senhor, não é isso? Tem vários caminhos que conduzem a Deus, né? Não. A Bíblia fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai a Deus senão por meio de Jesus. Muitos tentam nos enganar com outros deuses, querido. No entanto, nós sabemos, o único que conduz a Deus é só Jesus, querido. Nós, querido, às vezes temos a mente de dizer e pensar e saber, a Bíblia fala assim, vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, que Ele vai aliviar. Diz também, eis que faço nova todas as coisas. E diz assim também a Bíblia, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. A água que aquela mulher ia buscar ao meio-dia, Jesus falou assim para ela, a água que você vai beber vai tornar a ter sede. Você vai tornar a ter sede, querido. Mas a água que Jesus nos oferece, querido, nós não vamos ter sede, nós vamos ser supridos. Nós vamos ser supridos. O problema é, eu creio nisso, eu acredito nesse, quanto tempo estou disposto a esperar? Ou será que a ansiedade vai me impedir de eu esperar e eu vou buscar aí, sabe o que? Outros deuses, querido. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Isso é o que Jesus tem para nós, querido. Não queira outro Deus, não queira outro meio de buscar a Deus. Só existe um caminho, só existe uma verdade e Ele quer fazer por nós. Só que nós também não podemos alegar ignorância, nós que nunca ouviu isso, querido. Nós também não podemos alegar ignorância, assim como aquele povo poderia falar assim, ninguém nos instruiu, ninguém nos ensinou. Nós viemos aqui para a igreja, não sei quanto tempo você vem aqui na igreja, e você ouve a mesma ministração e a mesma palavra, mas não brota um coração nunca de desejoso de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A palavra não transforma, a palavra não muda. Eu sou acostumado tanto, já ouvi tanta coisa no mundo, quando eu ouço aqui a palavra, não me causa diferença. Pelo contrário, tem que causar uma certa diferença. No caminho de Emaús, quando Jesus estava lá, 2 homens estavam com Jesus, e eles não conheceram Jesus. Eles andando com Jesus, não conheceram Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que sucedeu nesses últimos tempos? E eles contam a história. És tu, peregrino, o qual não sabe o que ocorreu em tempos futuros? E eles contam para Jesus. E Jesus começa a expor o Evangelho. Jesus começa a falar do Evangelho. Era necessário que ocorresse tal. Num dado momento, quando eles vão na cidade deles, eles compelem Jesus para que fique com Jesus. E Jesus fica com eles. E num dado momento, é interessante que Jesus faz saber aqueles homens quem era ele. Só que a Bíblia fala assim que Jesus desaparece. E aí vem a frase, vem o que está no texto bíblico, mais interessante, que fala assim, por acaso não ardiam os nossos corações enquanto ele expunha o Evangelho? Olha o que o Evangelho tem que fazer conosco, querido, tem que trazer alegria. Não importa às vezes quem prega. Eu não preciso, olha querido, não me entenda mal. Os pastores são bacanas, o líder é legal, o líder te ajuda, te auxilia.
Mas nós temos que ter a convicção que é Jesus a nossa única suficiência. Está aqui, ó. Nós somos falhos tanto quanto vocês. Nós erramos, nós falhamos, nós também estamos debaixo, querido, de às vezes pecar, de fazer errado. E o que acontece? Nós nos desviamos, eu não vou mais fazer a obra, eu não posso mais fazer, eu não posso mais ministrar, eu não posso mais orar. Não são pessoas que determinam vocês, querido. Vem para a igreja contando sim com os pastores, querido. Nós estamos aqui para isso. Contudo, vocês têm que ter a convicção que Jesus, querido, é o único e suficiente Salvador. Amém, querido? Que Deus possa abençoar vocês hoje, mas eu queria fazer uma oração que talvez muitos não fizeram. Talvez que você esteja aqui hoje ouvindo esta palavra, você que está na televisão ouvindo também nunca ouviu, e fala assim, puxa, eu quero receber Jesus, mas eu nunca tive a oportunidade, nunca confessei. O que causa neste momento agora em nosso coração? Medo. Causa medo. É fácil aceitar 1000 coisas do mundo, mas quando se fala em aceitar Jesus Cristo, vem um medo no meu coração, vem algo que me impede, fala assim, ai meu Deus, e agora? Eu vou ser crente? Como é que vai ser? Querido, simplesmente só se entregue. Simplesmente abre o coração para receber Jesus como Senhor e Salvador. Para você que nunca fez essa oração, querido, como a mulher samaritana, mesmo sendo desprezada, mesmo sendo uma mulher que a Bíblia fala que ela tinha 5 maridos, tinha pecado, talvez seria uma pessoa dos nossos dias excluída também, mas Jesus não excluiu. Jesus foi atrás dela, era necessário passar. Ele tinha outros caminhos, mas ele falou assim, não, eu estou vendo uma pessoa ali no fundo que eu desejo salvar. Eu estou vendo uma pessoa me assistindo que eu desejo salvar. Eu estou vendo uma pessoa aqui que está me ouvindo essa palavra, agora eu também desejo salvar. Ai pastor, mas eu tenho tanto pecado, não importa, aquela mulher também tinha mais pecado. Quem é que já teve 5 maridos aqui, querido? Tenho certeza que ninguém teve. Então nós estamos mais santos do que ela. Nós estamos um pouco mais santos do que ela. Nós tivemos, imagina, 5 mulheres, meu Deus do céu. Ou 5 maridos, era complicado. Olha para você ver a situação dela. Se você acha que você, eu sou o maior pecador, eu não mereço isso. Jesus está aqui para isso. Ele quer você sujo. Ele quer você fumando, bebendo, fazendo algazarra. Ele quer você assim mesmo, querido, para ele vir e mostrar que Ele é o único Senhor, suficiente, que pode livrar, que pode libertar, que pode transformar, que pode, assim como fez com o povo de livrar, aquele povo, livrar nós também, querido, da opressão deste mundo que só tem coisas que não presta para nós. Amém? Querido, se você não fez essa oração, faça comigo então agora. Curve a fronte neste momento e repita comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu acredito na tua palavra. Eu creio que o Senhor é único e suficiente Salvador. Entra no meu coração. Transforma a minha vida. Muda o meu comportamento, minha maneira de pensar, agir e falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, se você fez essa oração, Jesus entrou neste momento em teu coração, querido. Jesus entrou na tua vida. Não importa quem nós éramos, quem nós somos. Ainda que você tenha pecado hoje, Jesus não está aqui para te acusar. E nem Deus, querido. Ele está aqui para nos perdoar. Que Deus possa abençoar a sua vida hoje, na medida daquilo que você crê, na medida daquilo que você acreditou hoje na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.